Boa noite a todos. Hoje é dia 16 de dezembro de 2020 e nós vamos entrar de sola no livro, né? A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, nessa terceira aula, né, da série A Águia Dourada da Mecânica Quântica. Joel Goldsmith, o homem e sua mensagem, o fluxo. No PDF que está disponível na nuvem no Google, no site psicanalisedalma.com, nós estamos nesse livro Jornada, na página 13, certo? E essa é a terceira aula. Vamos lá. Entrar direto na aula. A gente parou nesse ponto aqui, né? Que com a milagrosa recuperação do pai de Joel, através de um praticante de ciência cristã, o Joel começou a buscar, né, respostas para as questões que surgiam naturalmente na mente de uma pessoa que viajou pelo mundo como ele. Perguntas que o atormentavam com uma urgência que o levou a prosseguir. Perguntas como: existe um Deus? Para que serve essa vida? São tantas orações e tantas igrejas, mas aonde está esse Deus? Né? E agora vem a pérola que eu cantei no final da aula 2. Ela já vem no início dessa aula 3, né? Vamos lá. Em sua primeira viagem à Europa, em 1909, quando as frotas alemã e inglesa estavam enfrentando-se no Mar do Norte, isso em 1909, ó. Em sua primeira viagem à Europa, ou seja, a primeira vez que o Joel foi para a Europa, quando as frotas alemã e inglesa estavam enfrentando-se no Mar do Norte, ele, Joel, ouviu jornaleiros nas ruas de Londres chamando com seu extra, extra, falando da iminência de guerra. Nessa época que Joel tinha os seus 16 anos ali, jovenzinho, certo? Ele e o Joel, ele começou a se perguntar onde Deus estava em tudo isso. Era a iminência da guerra, certo? Porque a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, ok? Então, em 1909, 5 anos antes da guerra, tinha as frotas alemã e inglesa que estavam enfrentando-se no Mar do Norte. E Joel, na sua primeira viagem à Europa, viu aqueles meninos que corriam com as bicicletas, cheio de jornal na cesta, né? Gritando, extra, extra, falando da iminência de guerra, né? Eles estavam falando, extra, extra, né? Rumores da Primeira Guerra Mundial, tal, tal, tal. Aí o Joel ouviu aquilo e começou a se perguntar, onde estava Deus em tudo isso? Então, algumas semanas mais tarde, seu pai o levou a Paris e sabiamente mostrou-lhe o lado mais obscuro e perverso da vida noturna em Paris. O que no pensamento de seu pai só poderia servir para enjoar Joel, para que ele não tivesse ilusões sobre isso e não acreditasse que era algo atraente ou glamuroso. Mais uma vez seu pensamento foi a pergunta: onde está Deus? Como homens e mulheres entram nessa condição com tantas igrejas no mundo e todas as suas orações? Ou seja, vamos pegar o trechinho aqui, ó. Então, depois dele ter ouvido falar extra, extra e tal, não sei o que, ele perguntou, né? Mas como é que pode, né? Onde está Deus em tudo isso? Algumas semanas mais tarde, seu pai o levou a Paris, né? Ele estava viajando pela Europa, negócios, com o pai dele, aprendendo sobre negócios. E sabiamente o pai de Joel mostrou para ele o lado mais obscuro, mais escuro e mais perverso da vida noturna de Paris. Foi mostrar para ele o quê? Bares, bebedeira, jogatina, cassinos e boates, né? Drogas, né? Prostituição, tudo isso daí. O pai de Joel fala, Joel, vem cá que eu vou te mostrar o lado escuro de Paris. E mostrou a podridão que havia naquela circunstância das pessoas que procuravam aquele tipo de vida ou aquele tipo de diversão. Podridão no sentido da avaliação que o pai do Joel estava querendo mostrar para o menino. Ele queria que o menino nunca se aproximasse daquele tipo de vida, né? O pensamento de seu pai, no pensamento de seu pai,
esse tipo de atitude que o pai dele tomou, né, só poderia servir para enjoar Joel, para ele ver que aquilo não valia nada. Para que ele não tivesse ilusões sobre isso e não acreditasse que era algo atraente ou glamuroso. Mais uma vez, depois que o pai de Joel mostrou aquilo para ele, mais uma vez seu pensamento foi para a pergunta. O pensamento de quem? Do Joelzinho. Aonde está Deus? Como homens e mulheres entram nessa condição com tantas igrejas no mundo e todas as suas orações? Né? Esse tipo de inquietação humana, gente, esse tipo de indignação tem que ser perguntado. Esse questionamento tem que surgir, essa sombra tem que emergir na consciência humana. O ser humano tem que duvidar de sua própria fé, de suas próprias crenças. Ele tem que se perguntar: que Deus é esse, aonde que ele está, por que essas preces não são atendidas? Se ele não entra por esse questionamento, ele não chega nem perto do caminho de conhecer a Deus em verdade. Continua o texto. Toda a minha família é hebraica e nunca na minha vida eu soube de nada do ensinamento cristão. Na verdade, eu nunca tinha conhecido qualquer coisa de qualquer ensino, exceto os 10 mandamentos. Mas quando eu estava com 19 anos, se foi a voz ou uma impressão, algo dentro de mim me disse: encontre o homem Jesus e você terá o segredo da vida. Olha lá, primeiro eu vou dar um reforço aqui na pérola, né? Que eu disse que traria, na aula 2 eu disse que começaria a aula 3 com uma pérola. A pérola é essa aqui, essa viagem à Europa em 1909, quando Joel, ouvindo rumores de guerra, rumores de uma Primeira Guerra Mundial, que começou somente em 1914, 5 anos depois, o Joel foi fortemente questionado interiormente. Ele mesmo se questionou: como é possível uma guerra dessa? Como é possível rumores de uma guerra maior ainda, uma guerra mundial? Aonde está Deus com tantas igrejas? Né? Essa indignação é uma pérola na vida do indivíduo. Essa indignação é uma pérola na vida do indivíduo. E foi uma pérola no caminho da busca pela verdade do Joel. Ali, ele que já era curioso, buscador da verdade, intuitivo, já sentia um mau cheiro nas religiões, ali, naquele momento, algo mais poderoso veio à tona na consciência de Joel. Como aquilo era possível? Como é possível uma guerra se existe um Deus e tantas orações? Né? Aqui, ó. Na verdade, eu nunca tinha conhecido qualquer coisa de qualquer ensino, exceto os 10 mandamentos. Aqui, ó. Toda a minha família é hebraica e nunca na minha vida eu soube nada do ensinamento cristão. Na verdade, eu nunca tinha conhecido qualquer coisa de qualquer ensino, exceto os 10 mandamentos. Mas quando eu estava com 19 anos, ou seja, alguns aninhos mais tarde, se foi a voz, tá? A voz com V maiúsculo aqui, ou uma impressão, ele não sabe ao certo, algo dentro de mim disse, aí está entre aspas, encontre o homem Jesus e você terá o segredo da vida. Foi a primeira vez que Joel ouviu a voz silenciosa. Agora, tinha uma metáfora nessa voz silenciosa. Não é o homem Jesus. O homem Jesus era a presença que o próprio Joel era e não sabia. A própria presença que cada um de nós somos e não sabemos. Como partir para esse amadurecimento espiritual. Como partir para o reconhecimento da vida espiritual na realidade de tudo que se apresenta diante dos nossos olhos. Como partir para esse amadurecimento espiritual. Como partir para o reconhecimento da vida espiritual na realidade de tudo que se apresenta diante dos nossos olhos. Aqui, ó. Isso foi uma coisa estranha de ouvir, porque eu não sabia nada de Jesus Cristo além do nome, e que o Natal era um feriado comemorando o seu nascimento. Mas a partir daí, cada minuto da minha vida foi dedicado a isso, ao homem Jesus e seu segredo. Olha só,
gente pode considerar essas linhas aqui uma outra pérola aqui no jornal. Ó. Isso foi uma coisa estranha de ouvir. Ele ouviu uma voz dentro da cabeça dele. Isso foi uma coisa estranha de ouvir, porque eu não sabia nada de Jesus Cristo, além do nome, e que o Natal era o feriado comemorando o seu nascimento. Mas, olha a pérola, mas a partir disso, cada minuto da minha vida foi dedicado a isso, ao homem Jesus e seu segredo. Ele queria entender qual foi a história que Jesus viveu. Como foi que essa consciência se desdobrou nele? E que segredo estava embutido, que segredo permeava a vida de Jesus Cristo. É lógico, né? Se cada minuto da vida dele a partir dali foi dedicado a isso, não é cada minuto que ele saiu que nem louco nas bibliotecas, se enchendo de livro para pesquisar Jesus Cristo, não. Cada minuto a partir dali é que significa, é metáfora, gente. Várias vezes por dia, inúmeras vezes por dia, ele foi levado a reflexões sobre Deus, a onipresença de Deus, Jesus, Filho de Deus, o poder que ele tinha, a harmonia, o amor de Deus nele, os apóstolos. Ele começou a pensar sobre isso direto. 6 meses depois disso, essa voz ou impressão me disse. 6 meses depois aconteceu novamente. A voz disse, entre aspas aqui, ó, torne-se um maçom e aprenda sobre Deus. Torne-se um maçom e aprenda sobre Deus. Fecha aspas. Então, a voz silenciosa deu mais uma orientação para Joel. Gente, eu não estou pedindo para ninguém procurar a maçonaria e muito menos desprezando a maçonaria. É que naquele momento, no grau de consciência que ele estava, tá? A voz silenciosa já foi guiando ele por um caminho para ele ir se aproximando de uma verdade maior, porque havia uma sede genuína nele. A sede genuína leva o indivíduo ao caminho correto. A sede genuína leva o indivíduo ao descarte das bobagens enquanto ele passa por elas a vida toda, na sua vida de pesquisador da verdade, como aconteceu com Joel, né? Ele foi passando por miscelâneas. Vamos lá. Eu não sabia nada sobre maçonaria e não havia ninguém na minha família que soubesse nada sobre isso. Então, eu aprendi que me tornaria elegível para participar de uma ordem maçônica quando eu tivesse 21 anos. Ele ouviu isso com 19, ele esperou, certo? Meu parceiro de negócios me ajudou a me tornar um maçom e a voz cumpriu-se em sua promessa. O que ele entendeu? A hora que ele conseguiu se tornar um maçom, aquela voz silenciosa, que foi uma intuição fortíssima, mas era a voz silenciosa, se cumpriu, ok? Então a palavra de Deus se cumprindo como realização ou manifestação. Aqui, ó. Meu parceiro de negócios me ajudou a me tornar um maçom, e a voz cumpriu-se em sua promessa. Porque na primeira noite da loja maçônica, na primeira reunião de Joel, eu aprendi algo sobre Deus que eu nunca conheci antes, e também algo sobre a oração, né? A mim foi dado o primeiro grau na semana depois que eu tinha 21, e aos 22 eu tinha meu 32º grau. Aqui eu não sei, gente, se há um desencontro da informação do original no inglês, porque como que um maçom pode galgar 32 graus em um ano? Um maçom poderia me responder isso, mas eu não sei se é possível, né? Porque o que a gente sabe dos comentários, que quem não conhece o assunto, e eu não conheço, os comentários sobre a maçonaria dizem, o 33º grau é o grau mais alto dentro da maçonaria. Então o Joel em um ano galgou 32 degraus? Meio estranho isso aqui. A tradução está correta, porque na outra versão que a gente tinha dizia a mesma coisa. Mas eu acho uma informação desencontrada. Fica aqui só um apontamento, né? Nesse primeiro grau de iniciação, fui presenteado com uma Bíblia. E eu tinha visto muitas Bíblias nos quartos de hotel enquanto estava viajando.
desde que eu tinha 16 anos e meio de idade. E, acredite ou não, essa era a primeira vez que eu soube o que era uma Bíblia. Assim você vê que eu era bastante ignorante em religião. E é claro que eu nunca havia estudado nada de filosofia ou qualquer coisa desse tipo, porque meus dias de escola terminaram com 6 anos de ensino médio. Ou seja, ali pelo fim do ginásio ele cascou fora e não voltou para a escola. Então, eu não tinha conhecimento de filosofia ou religião. E ainda assim eu estava procurando o tempo todo. Tá, aqui tem um procurando repetido, tem erro de tradução, certo? Foi digitação errada aqui na tradução, mais uma vez. E ainda assim eu estava procurando o tempo todo. Aí tem um segundo procurando que vamos desconsiderar, vou ler de novo. E ainda assim eu estava procurando o tempo todo por algo que chamamos de Deus. Foi a partir daí que a busca por Deus, ou a busca por uma resposta para o mistério da vida, tornou-se ativa dentro de mim. Mais uma pérola. Foi a partir daí que a busca por Deus, ou a busca por uma resposta para o mistério da vida. Uma resposta para o mistério da vida. Por que a vida existe? Foi a partir daí que a busca por Deus, ou a busca por uma resposta para o mistério da vida, tornou-se ativa dentro de mim. Ativa significa que não foi desligada nunca mais. Quero fazer aqui o lembrete para aqueles que estiverem gostando dessa série e se dedicando aos estudos das obras de Joel e tentando entender como praticar meditação contemplativa, que leiam esse livro. Não se contentem só em assistir essa série, ok? Leiam o livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith 2 ou 3 vezes no mínimo, para se familiarizarem com a história de Joel, para se sentirem incentivados, para que essa busca pelo mistério da vida se torne ativa dentro de vocês também. Porque não tem um Deus que vai ativar isso na gente. Isso é desejo e vontade genuína do ser humano. É seu direito. Ninguém pode te negar isso. Então, ative dentro de você, a sede de uma busca por uma resposta para o mistério da vida. Toda a sua vida, Joel manteve um interesse sério pela maçonaria e manteve uma estreita associação com a ordem maçônica. Em 1923, ele recebeu uma filiação honorária em uma loja maçônica na Alemanha e de seu trabalho na maçonaria, na Darcy Lodge, de New York. E escreveu o seguinte no programa que eu apresentava, quando ele deu uma palestra lá em 12 de maio de 1958. Em 1923, ele recebeu uma filiação honorária em uma loja maçônica da Alemanha e de seu trabalho na maçonaria na Darcy Lodge, loja Darcy, certo? São chamadas de lojas as casas maçônicas de Nova York. Escreveu o seguinte no programa que eu apresentava quando ele deu uma palestra lá em 12 de maio de 1958. Ou seja, ele entrou para a maçonaria aos seus 21 anos, certo? Ali em 1921, 22. Mas em 1958 ele foi dar uma palestra lá, ok? E aí ele disse, E aí, em 1958, ele recebeu uma filiação honorária, ou seja, ele recebeu um presente. É que nem quando recebe a chave da cidade, ele recebeu uma filiação honorária. Isso lá em 1958, ok? O irmão Goldsmith, em 1958, quando ele foi presenteado numa loja maçônica da Alemanha, ficaram sabendo que o Joel era um arregaço de metafísico, e sabendo que ele já tinha sido maçom, porque ele não era mais, chamaram ele lá para homenageá-lo. O irmão Joel S. Goldsmith
foi apresentado em Darcy Lodge em 13 de fevereiro de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. O irmão Goldsmith foi fundador e presidente do Clube Maçônico dos Fuzileiros Navais de Quantico, Virgínia. Seus serviços como tal receberam o reconhecimento de vários maçons do 33º grau em KCCH em Washington. Deve ser o nome de uma loja em alguma cidade, esse KCCH, né? Então aqui, ó. Toda a sua vida, Joel manteve o interesse sério pela maçonaria e manteve uma estreita associação com a ordem maçônica. Em 1923, ou seja, a segunda, eu errei aqui no meu cálculo, ele entrou para a maçonaria com 21 anos. Se a guerra começou em 1914 e ele viajou para a Europa em 1909 com 16 aproximadamente, 1909, né? Ele tinha 16, então ele se tornou maçom com 21. 1909, 10, 11, 12, 19, 20, 21. Então em 1911 ali ele já estava se tornando maçom, certo? Então aqui diz, ó, o irmão Goldsmith foi apresentado em Darcy Lodge em 13 de fevereiro de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. O irmão Goldsmith foi fundador e presidente do Clube Maçônico dos Fuzileiros Navais de Quantico. Olha só, Quantico, já tinha o nome Quantico ali na história dele, hein? Virgínia. Seus serviços como tal, ou seja, como fuzileiro naval, receberam um reconhecimento de vários maçons de 33º grau em Washington. Nos anos posteriores, ele se tornou vivamente interessado na maçonaria esotérica e o trabalho em Windshut, dando palestras sobre esse assunto pouco compreendido a muitas lojas diferentes. Ou seja, nos anos posteriores à entrada do Joel na maçonaria em 1914, ele passou a dar palestras sobre esse assunto pouco compreendido em muitas lojas diferentes. Que assunto? Maçonaria esotérica, tá? Ele estava ensaiando ali falar sobre mecânica quântica. Ele estava falando de mecânica quântica. Mecânica quântica enquanto poder do pensamento. Por isso que fala maçonaria esotérica. Em 1957, quando ele foi presenteado lá na frente, porque ele faleceu em 64, certo? Ele foi nomeado membro honorário de Lodge of Living Stones, Leeds, na Inglaterra. Sua filiação no rito escocês foi em Honolulu, onde ele era membro da Aloha Temple Shrine, e onde em várias e diferentes ocasiões ele deu a palestra da Quinta-feira Santa e Domingo de Páscoa para o corpo do rito escocês. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, aqui está citando 1957, mas está dando um salto lá na frente só para citar, tá, gente? Ó. Em 1957, ele foi nomeado membro honorário da Lodge of Living Stones, na Inglaterra. Ponto final. Aí a história retrocede, volta lá atrás. Ó. Sua filiação no rito escocês foi em Honolulu, onde ele era membro da Aloha Temple Shrine, né? E onde, em várias diferentes ocasiões, deu palestra da Quinta-feira Santa e do Domingo de Páscoa. Continuando o livro, quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, Joel, entusiasmado para varrer o Kaiser o que é a Alemanha, certo? Tornou-se voluntário dos fuzileiros navais. No seu entusiasmo juvenil, Joel entra para a guerra querendo detonar os caras. É isso que está dizendo aqui, ó. Ele estava alojado na ilha de Paris e lá passou pelo treinamento rigoroso ao qual os fuzileiros navais são submetidos. Você sabe o que é um fuzileiro naval? Né? Pesquisa no YouTube, Navy SEAL, né? Fuzileiro naval. É os caras mais bem preparados do exército americano. Ó, durante esse período, ele atuou como segundo leitor
na Sociedade da Ciência Cristã, organizada para um pequeno grupo de fuzileiros navais. Olha, durante esse período, ele atuou como segundo leitor na Sociedade da Ciência Cristã, organizada para um pequeno grupo de fuzileiros navais. Ou seja, a ciência cristã organizou para que fosse dentro desse grupo de fuzileiros navais, né, para que houvesse o contato com a ciência cristã. A própria Sociedade da Ciência Cristã organizou esse pequeno grupo para os fuzileiros navais, aonde Joel era segundo leitor. O que é segundo leitor? Na ciência cristã tem o primeiro leitor e o segundo leitor. O primeiro leitor lê a Bíblia e o segundo leitor lê o livro Ciência e Saúde, que tem metafísica e explica aquilo ali. Então Joel, aqui, durante esse período, ou seja, em que ele estava alistado, né, como fuzileiro naval, ele atuou como segundo leitor na Sociedade da Ciência Cristã, organizada para um pequeno grupo de fuzileiros navais. Havia muitas e longas horas de reflexão sobre como era possível seguir o ensino do mestre Cristo Jesus e sair para matar. Ou seja, havia muitas horas de longa reflexão sobre isso, né? Era o Joel refletindo, tá? Ele conversava com um grupo ali, explicava sobre ciência cristã, sobre a metafísica, revelações metafísicas, mas ele mesmo, na solitude, na sua quietude, né? Não solitude, na sua quietude, no isolamento, ele entrava numa reflexão profunda. Como seria possível seguir os ensinamentos do Mestre Cristo Jesus e ainda assim sair para matar? Foi nessa ocasião, aqui mais uma pérola no Jornada Espiritual. Foi nessa ocasião que sua Bíblia de cabeceira caiu aberta no chão, na passagem "Não rogo somente por estes", e entre aspas, "e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim". João 17:20. Então, foi nessa ocasião que sua Bíblia de cabeceira caiu aberta no chão. Então Joel não estava na guerra tomando tiro, tá? Ele estava no quarto, numa reflexão, e a Bíblia de cabeceira caiu aberta no chão nesta passagem. "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim". Então a gente não roga só por aqueles que são desejosos da verdade ou do bem, mas a gente roga ou ora, orai pelos inimigos. É isso que essa passagem quer dizer. Então, enquanto a gente estiver vendo inimigo nas pessoas, discórdias, desarmonias, críticas e julgamentos, a gente não está orando pelos inimigos, tá? Porque quando a gente entra pelo caminho do meio, conhecimento de revelações metafísicas, a gente começa a entender que nós somos manifestação da própria presença. Portanto, nós já somos um com ela. E se eu luto, critico, julgo ou condeno, ou mantenho esse posicionamento ferrenho e contínuo, eu estou me opondo a Deus no próximo, mesmo que o outro não saiba disso. Eletromagnetismo, karma, mandou, voltou. Aí depois ninguém sabe porque a vida não melhora. Mas Sandro, como que eu vou parar de pensar e julgar e criticar? Minha mente não para. Não para mesmo. Aí que entra o esquema do fortalecimento do ego, né? O superego, para que ele aprenda a observar os seus próprios pensamentos, retirar-lhes o poder, reconhecer: não há poder nesses pensamentos, nem nessas críticas e julgamentos. É apenas o eu humano em mim, minha mente condicionada à crença no bem e no mal. Mas agora eu estou conhecendo a verdade, sei que Deus é onipresente e reconheço Ele em tudo e em todos. Isso é pensamento praticante, isso é elaboração, gente. Tá? Isso está apinhado, carregado nas obras do Joel e nos áudios do canal do Caminho Infinito Português. As pessoas não enxergam porque falta habilidade, falta interpretação de texto, falta capacidade de permanecer nesses ensinamentos. Porque é permanecer nesses ensinamentos que vai trazer mais alívio, mais compreensão, que é o mais importante, e um pouquinho de paz a cada dia. Então ele está trabalhando as sombras, praticando a presença. Nesse momento, a passagem foi iluminada para ele, e ele viu o zelo errôneo na prática das igrejas que abriam suas portas para rezar pela vitória.
Ou seja, nesse momento, essa verdade brilhou na consciência de Joel e ele entendeu o zelo equivocado e errôneo nas práticas das igrejas que abriam as suas portas para rezar pela vitória, né? Que os nossos meninos sejam salvos e que os dos inimigos sejam mortos. Olha que erro terrível. Enquanto nenhuma delas orava pelo inimigo, de repente ele sabia que a única oração justa e eficaz que alguém poderia orar seria a oração pelo inimigo. Ele foi iluminado naquele momento. Não iluminado que ele iluminou, não. Aquela revelação para ele brilhou na consciência dele e se tornou um entendimento, uma compreensão, uma revelação metafísica. De repente ele sabia, de repente ele descobriu, entendeu, sentiu que a única oração justa e eficaz que alguém poderia orar seria a oração pelo inimigo. Uma forma de oração que a partir daquele momento ele começou a praticar diligentemente. O que é diligentemente? Dedicadamente, diariamente, sempre que fosse necessário e até quando não fosse necessário. Pouco tempo depois, seu pelotão foi dividido pela metade, com base em um sistema de numeração. Pouco tempo depois do que? Desse acontecimento, dessa passagem ter iluminado uma compreensão na consciência de Joel. Não é que ele se tornou iluminadão não, tá gente? Ele teve uma compreensão, um sentimento da verdade ali. Pouco tempo depois desse fato, seu pelotão foi dividido pela metade, com base em um sistema de numeração. Metade dos homens foram enviados para a Europa, onde quase todos morreram na batalha de Château-Thierry. Ou seja, o pelotão dele foi numerado, o pelotão dele foi dividido de forma numérica para um sorteio, né? E metade dos homens foram enviados para a Europa, onde quase todos morreram nessa batalha de Château-Thierry, né? A outra metade estava faltando letra aqui, ó. Estava a receber mais prática de artilharia, faltou capricho. Vamos lá, vamos preencher, né? A outra metade estava a receber mais prática de artilharia. Joel, junto com um jovem cabo chamado Perry Wheeler, que eu conhecia bem naqueles dias e que muitos anos depois tornou-se o marido de minha irmã. Minha irmã por quê? Porque quem está contando a história desse livro é a Lorraine, certo? Tornou-se marido de minha irmã, permaneceu nos Estados Unidos e nunca teve que atirar em alguém. Olha aqui, vamos ler de novo. A outra metade do pelotão estava a receber mais prática de artilharia. Ou seja, nem foi despachado para a Europa. Ele nem foi para a Europa, gente. Ele nem saiu dos Estados Unidos. Ele ficou lá em treinamento, né? Joel, a outra metade estava a receber mais prática de artilharia. Ponto final. Joel, junto com um jovem cabo chamado Perry Wheeler, que eu conhecia bem naqueles dias e que muitos anos depois tornou-se marido de minha irmã. Permaneceu nos Estados Unidos e nunca teve que atirar em ninguém. Ou seja, aquela revelação metafísica que brilhou na consciência de Joel mudou o rumo da vida dele. Ele, sabendo a oração pelo inimigo que ele passou a fazer a partir de então, livrou ele de ser incluído nesse pelotão que foi trucidado na Europa. Engraçado, né? Tá vendo como a escolha muda a realidade? Uma escolha muda os caminhos? A questão é escolha. Agora, o que nós vamos escolher? O reino ou o mundo? Porque escolher o reino, gente, vai ter as coisas de acréscimo. É inevitável. Mas vai ter que escolher o reino. Eu não vou ficar falando muito desse assunto. Porque, olha, ia ter que dar uma aula para falar desse assunto. Que é o que eu faço dentro dos atendimentos individuais, né? De acordo com as dúvidas
questões, sombras, frustrações e dúvidas da prática que cada um tem no particular. É isso que eu faço no atendimento individual. Aí teve gente que colocou um comentário assim lá no vídeo que está dentro do site lá do Sessão de Terapia. Colocou assim: nossa, essa paciente tem tantas dúvidas, né? Nossa, como tá difícil para ela. Ainda bem que eu não tô que nem ela. Lê do engano quem disse isso. Porque tá todo mundo metido na crença no bem e no mal. Tá todo mundo metido em crenças e ninguém tá calçando sua conduta espiritual em revelações metafísicas. Então a quantidade de dúvidas que surge, que pululam da sombra é enorme. Então, quem tem mais facilidade, discernimento e sede espiritual, entra mais fácil por esse caminho e se vira com essas verdades. Ele se vira para entendê-las. E outros têm mais dificuldade. Esses que têm mais dificuldade não podem abandonar a sua sede, a sua gana, a sua vontade de compreender como viver dessa forma. Como viver entre dois mundos. Como andar pelo Dharma, não é? Caminho do meio. Sentada na sala de estar de Wheeler, ou seja, esse Perry Wheeler, num dia no início de julho de 1958, e olhando para algumas fotos que minha irmã Valborg ia colocar em um álbum de família, para Shanwid e Perry, Shanwid a irmã dela que casou com Perry Wheeler. Nossos olhos brilharam com uma foto de nosso cunhado, ou seja, esse Perry, e outros 3 fuzileiros navais. Valborg e eu olhamos interrogativamente uma para a outra, assim que nossos olhos caíram sobre o terceiro homem da foto, enquanto Perry contava a mesma história da divisão dos homens de seu pelotão em 2 grupos. Ou seja, já estavam lidando com as fotos. Esse Perry estava contando: olha, aconteceu isso, houve uma divisão. Quando as duas bateram ao olho na foto e enxergaram o Joel do lado desse Perry Wheeler. Quando perguntamos a Perry quem era esse homem, ele casualmente nos disse que seu nome era Goldsmith, mas não se lembrava mais de seu primeiro nome. Além disso, no programa maçônico que Perry guardou de seus dias na Ilha Paris, um corneteiro de nome Julius Goldsmith estava listado, mas não Joel Goldsmith. Então tinha 2 Goldsmith lá e ele estava se confundindo, certo? Isso não batia, embora a semelhança do homem na foto com Joel fosse tão grande e as histórias tão idênticas. Ou então ele se confundiu, não era Júlio, era Joel, ele estava achando que era Júlio, estava desligadão da lembrança, né? Então fizemos uma duplicata, uma cópia, uma xerox, que eu hesitantemente enviei para Joel em Londres, porque aqui já deu um salto lá para frente de novo. Está falando que foi em 58 que essas meninas mandaram a foto para o Joel, com a pergunta sobre quem eram esses homens e se ele poderia ser um deles. A resposta dele, o Joel respondeu a carta, né? A resposta dele mostrou seu delicioso senso de humor, melhor do que quaisquer palavras descritas poderiam fazer. A carta de Joel respondida para Lorraine, 25 de julho de 1958. Querida Lorraine, você me deixa chocado. Mesmo se você não soubesse o nome, como você poderia não me reconhecer, já que eu mal mudei, ou mudei tão pouco, né? Talvez só um pouquinho desde então. Eu apenas me olhei no espelho e eu realmente acredito que esta é uma foto minha tirada muito recentemente com outros soldados. Tem alguma coisa errada na tradução aqui, né? Tirada muito tempo atrás com outros soldados, né? Então era o Joel mesmo naquela foto. Claro, esse é Joel, recruta das fileiras de retaguarda do 10º Regimento de Artilharia de Quantico, Virgínia, editor associado do Quantico Latimer, segundo leitor da Christian Science Society, segundo leitor da Sociedade da Ciência Cristã, presidente do Conselho do Clube Maçônico de Fuzileiros Navais de Quantico,
presidente do conselho do Clube Maçônico de Fuzileiros Navais em Quantico. De um lado está Wheeler e do outro lado estes, e ao seu lado está um valoroso cujo nome nesse instante me escapa, mas ele virá à tona, pois eu o conhecia bem. Agora, onde você descobriu isso? É coisa de Wheeler? Este último tinha um irmão conosco. Entendo a sua pergunta. Como pode alguém tão jovem como Joel estar nessa foto em 1918? Eis que meu passado se levanta. Com amor, Joel. Na outra tradução, que eu já tinha lido, estava escrito lá assim, ó, este sou eu mesmo, o fanfarrão Joel. Faltou isso nessa tradução aqui, né? Espero que eu não decida mudar lá para outra, né? Tô vendo umas divergências. Eu tava achando a outra mais gostosa, né? Mas, vamos lá. A introdução dessa aqui não tinha na outra. E foi valorosa, né? Depois que a guerra terminou, Joel descobriu que ela marcou o fim de uma era. Não só para o mundo, mas também para os negócios de importação de seu pai. Porque foi um transtorno, um caos mundial, a Primeira Guerra, né? Nessa época, os vestidos feitos à mão, que o Joel comercializava, haviam se tornado quase obsoletos e a produção de roupas em massa havia tomado conta. Não havia mais demanda por aviamentos e artigos de armarinho. E Joel foi chamado a tentar salvar o negócio da família. Nesse esforço que ele falhou e o negócio entrou em colapso. Além de dificuldades nos negócios, ele ficou gravemente doente com tuberculose. Lhe foram dados apenas 3 meses de vida. Ou seja, Joel, logo que terminou a guerra, ali tentou retomar os negócios da família, o negócio quebrou e o Joel somatizou. Tá claro isso ou não? Né? Além de dificuldades nos negócios, ele ficou gravemente doente com tuberculose. Aqui vem mais uma pérola no Jornada Espiritual. E ficou gravemente... Então como é que esse livro não tem peso? Como é que esse livro não tem valor? Será que esse livro realmente mostra que a história de Joel foi fácil? Será que o caminho de percepção e sede pela verdade foi tão fácil assim e mostrou só benesses? Aqui que foi, ó. Além de dificuldade nos negócios, ele ficou gravemente doente com tuberculose. Lhe foram dados apenas 3 meses de vida. Tipo assim, meu amigo, você vai pro buraco, você vai durar 3 meses. E ele era jovem, tinha acabado de ser o fim da guerra. A guerra terminou, ele tentou retomar os negócios da família e adoeceu com tuberculose. Como não havia esperança médica, ele decidiu que procuraria a ajuda de um praticante de ciência cristã. Como o pai dele tinha salvo, ele falou, opa, esse assunto que eu estudo mais ou menos, vou procurar a ajuda de um praticante. Ele decidiu que procuraria a ajuda de um praticante da ciência cristã. O que ele fez, e em 3 meses ele teve uma recuperação completa. Quando Joel estava falando dessa experiência há alguns anos, um cético, um descrente, insistiu que um diagnóstico errado havia sido feito e que Joel nunca teve tal coisa, nunca tinha tido tuberculose, porque se ele tivesse, não poderia ter sido curado. Joel concordou em enviar-lhe um exame de radiografia que mostrava que ele tinha apenas um pulmão, mas onde o outro pulmão deveria existir, como ele descreveu para mim, uma parede muscular. Está faltando uma concordância verbal aqui, eu vou dar uma consertada. Joel concordou em enviar-lhe para esse descrente um exame de radiografia que mostrava que ele tinha apenas um pulmão, ou seja, ele foi mesmo curado, ele não tinha mais 2 pulmões. O outro pulmão, mas onde o outro pulmão deveria existir, como ele descreveu para mim, havia uma parede muscular. Todo mundo tem 2 pulmões. Quando Joel teve a cura através de um praticante de ciência cristã, porque um dos pulmões dele estava podre, em vez daquele pulmão ficar simplesmente 100% recuperado, aquele pulmão foi anulado, neutralizado, se transformou numa parede muscular, mas sem a podridão.
da tuberculose, certo? Então o Joel tinha um pulmão só. Olha que legal. Isso é um testemunho, né? Senão como que ele ia dar prova disso? Agora, se ele planejou o testemunho com a mente, eu vou fazer assim porque aí eu dou testemunho. Não, isso é coisa da graça, gente. Depois que o negócio... Aí o cara se ferrou, né? Na hora que recebeu a radiografia e viu lá que um pulmão ele não tinha, que o outro tinha virado um músculo. Depois que o negócio da família entrou em colapso, Joel mais uma vez tornou-se um viajante, vendendo diferentes tipos de artigos, a maioria deles de alguma forma ligada ao vestuário feminino. Ele dá um jeito de se virar com vendas de novo, ok? Mesmo assim, antes de ser tocado por qualquer tipo de experiência espiritual, sua atitude para vender era bem diferente daquela do vendedor comum, e talvez essa seja a razão de ter sido tão bem sucedido. Ou seja, ainda não sendo um praticante de ciência cristã, mas apenas um estudante, ele recebeu uma graça através de um praticante. E junto com a graça dessa cura, ele teve a habilidade e o dom da venda potencializado nele. Uma graça veio junto com a cura, gente. Um acréscimo. Né? A empresa que ele representava o enviou para Pittsburgh para assumir... Eu vou ler de novo porque vocês têm que ler o livro, tá? Mas eu vou ler para dar a ênfase que deve ser dada quando a gente mesmo lê um livro. Aqui, ó. Depois que o negócio da família entrou em colapso, Joel mais uma vez tornou-se um viajante, vendendo diferentes tipos de artigos, a maioria deles de alguma forma ligada ao vestuário feminino. Mesmo assim, antes de ser tocado por qualquer tipo de experiência espiritual, sua atitude para vender era bem diferente daquela do vendedor comum. E talvez essa seja a razão de ter sido tão bem sucedido. A partir dali, ele começou a se tornar muito bem sucedido em vendas. A empresa que ele representava, é lógico, mas não foi só a graça. Ele estava agindo sobre os princípios da ciência cristã, não se opondo ao mal, orando pelos inimigos, estudando ciência cristã, ok? A empresa que ele representava, compreendendo a onipresença, tirou da cabeça o pensamento mágico. A empresa que ele representava o enviou para Pittsburgh para assumir essa área por 1 ano. Sua primeira ligação foi com uma compradora da maior loja de departamentos da região. E a primeira coisa que ela disse depois de ele se apresentar foi: "Não, eu não preciso de nada." Aí o Joel respondeu para ela: "Bem, é claro." Então Joel disse, "Bem, é claro, você não me conhece. Então você se importaria se eu lhe explicasse um pouco sobre mim mesmo?" Ele continuou dizendo a ela que iria ficar lá por 1 ano, naquela região, de acordo com o seu contrato. Isso significava que ele estaria ligando a ela visitando, tá? Isso significava que ele estaria visitando ela 2 vezes por mês durante cerca de 9... Não é estaria ligando não, tá? Eu tenho certeza, estaria visitando. Isso significava que ele estaria visitando-a 2 vezes por mês durante cerca de 9 meses do ano. 18 vezes ao todo em 1 ano. A cada vez que eu entrarei... Erro de concordância aqui de novo. Tem que desconsiderar para seguir com a leitura, E a cada vez que eu entrar em contato e se me disser: "Não, eu não preciso de nada", vou falar com você sobre o outro assunto, mas nunca direi: "Você mudou de ideia? Eu tenho outra coisa." Ela olhou para ele e disse: "Você nunca será um bom vendedor. Você deveria saber que o trabalho de um vendedor só começa quando o comprador diz não." Aí o Joel respondeu para ela: "Você acaba de conhecer um tipo completamente diferente de vendedor. Eu sei o que tenho em meu estoque. Eu tenho uma maravilhosa linha de mercadorias. É tão importante para o comprador tê-la quanto é para mim vendê-la. E cabe ao comprador saber disso.
Então eu vou oferecê-la com todo amor no meu coração. E se o comprador não quiser, ficará tudo bem comigo também. Aí ele seria agradável, conversaria de outros assuntos. Foi isso que ele quis dizer aqui, ó, né? E se me disser não, não preciso de nada, vou falar com você sobre outro assunto. Ele seria agradável, polido, educado, cortês, didático, cultural, comunicação humana, gente. A gente não pode agir só com interesse, tem que haver comunicação humana. Em todo o seu território naquele ano, essa compradora, agora que vem mais uma pérola do jornada, com esse comportamento de Joel, em todo o seu território naquele ano, essa compradora tornou-se a melhor cliente de Joel, porque ela chegou a perceber que ele estava dizendo a verdade. Ele tinha uma confiança ilimitada no que ele tinha para vender. Ele sabia que era bom e ele sabia que era bom para ela. Podia não ser bom para o departamento dela todas as vezes que ele ligava, mas eram bons artigos e ele trabalhou nessa base. Como esse trabalho, né? Eu sei que esse trabalho é bom e é por isso que eu o faço. E não é bom porque o Sandro é bom porque o trabalho é bom em si mesmo. Todo trabalho que é feito com verdade, com honestidade, com harmonia, com dedicação e amor é um bom trabalho. Então ele não falha nunca, tá? Mas a gente trabalha a nossa sombra da desarmonia, da falta, da carência, da crença limitante de achar que o trabalho não está indo para frente e que ele não vai acontecer. Que se a pessoa ficar pensando isso, é aí que não acontece mesmo. Mesmo naqueles primeiros dias, Joel era intuitivamente ciente. Olha lá, que eu acabei de falar aqui que ele estava sobre os princípios metafísicos, revelações metafísicas, né? Mesmo naqueles primeiros dias, outra pérola, Joel era intuitivamente ciente de certos princípios espirituais. Ele estava estudando ciência cristã, não tinha como, né? E assim, ele reconhecia que, quando um vendedor vai em uma casa comercial para vender, normalmente o comprador coloca... Tem dois ou aqui? Para que isso? Está errado. Comercial para vender, normalmente o comprador coloca imediatamente uma defesa. E então, o vendedor deve quebrar essa defesa. Isso o Joel sabia que era assim, tá? Mas ele não procedia dessa forma. Se um vendedor, no entanto, entrasse em uma casa de negócios na percepção de que ele tinha um bom produto e que, se o comprador precisasse, estaria disponível para ele, e que se ele não precisasse, estaria tudo bem também. Ou seja, não havia o sentimento do desgosto ou do medo do cara não querer, ou se o cara não quisesse, dele ficar chateado. Não existia essa possibilidade nele. Ele tinha entendido mecânica quântica, ele tinha entendido o sentimento da carência. O comprador sentiria que o vendedor não estava lá para fazer uma venda, mas para ser útil. Então, a vontade de ser útil é sentida por aquele que quer comprar. E se ele realmente precisar, ele irá fazê-lo. Sem reservas, tá? Sem medo, sem botar empecilho no caminho do vendedor. Sobre este período de sua vida, enquanto ele estava vendendo na estrada, viajando sem parar, Joel me enviou uma anotação que ele havia escrito no Havaí em 11 de julho de 1963. Ou seja, lá em 11 de julho de 1963, ele lembrou de algo e mandou uma cartinha para Lorraine, lembrando do passado, né? Minha vida foi contada ou baseada em duas passagens da Bíblia. Meu reino não é deste mundo e tenho carne para comer que não conheceis. É carne do Espírito, gente. O Espírito vivo, onipresente, certo? A palavra viva. Em nenhum tempo conheci... Agora, ó, outra pérola do Jornada Espiritual. Ó, esse é um termo que eu nem esperava usar, que eu ia apresentar, né? Um baú de pérolas preciosas para vocês. Nem eu sabia que eu ia usar esse termo. Aqui, ó. Minha vida foi contada em duas passagens da Bíblia. Meu reino não é deste mundo, e tenho carne para comer que não conheceis. Ele se alimentava da verdade, descansava nas verdades. Agora vem a pérola.
Em nenhum tempo conheci prazer, lucro ou sucesso neste mundo. Isso Joel lá em 63, fazendo uma rememoração do passado. Porque lá foi algum lucro, lá foi algum prazer. Mas lá na frente ele reconheceu que aquilo era nada. Agora, se eu não explico isso para vocês, vocês não vão entender isso no texto. Porque tem que interpretar o texto. Agora, como é que fala que esse livro é uma porcaria? Um absurdo um negócio desse, né? Ó, em nenhum tempo conheci prazer, lucro ou sucesso neste mundo. Lembrando, isso é o Joel lá em 63, escrevendo uma carta para Lohane, explicando que o que ele achava sucesso ou lucro no passado era nada, tá? Diante da alegria que ele foi descobrindo no decorrer da prática. Não havia interesse na escola, exceto na leitura de livros. Nos meus anos de negócios e viagens, não houve desfrute. Os negócios eram apenas um meio de subsistência e viajar um meio para esse fim. É lógico que viajando ele se distraía, né? Ele ia para a zona de conforto, ele gostava do esquinho, ele gostava de boate, ele gostava de cassino. Vai falar isso aqui no livro, aguardem. Ó, e na vida familiar, que certamente estava acima da média em conforto e companheirismo, não havia prazer, nem alegria, nem satisfação. Porque o pai dele era bem de vida, ele tinha irmãos, a mãe dele tinha morrido, mas a vida familiar era humanamente muito boa. Mas ele não via vontade naquilo, ele não via prazer naquilo, ele não via sentido na vida, mesmo naquela vida humanamente boa. Olha só como que é, né? O desgosto de um buscador da verdade é desse jeito. Você é assim? Quem é que é assim? Ó, e na vida familiar que certamente estava acima da média em conforto e companheirismo, não havia prazer, nem alegria, nem satisfação. Eu ainda não tenho consciência, olha que legal, mais uma pérola. Eu ainda não tenho consciência do que me manteve em rondas infrutíferas, dias e noites, porque não tinha esperança de alcançar nada melhor. Sabe o que ele quer dizer aqui com rondas infrutíferas, dias e noites? Vida boêmia, prazeres da vida humana, tá? A gente cai neles, mas uma hora aquilo perde a graça. Passei muitos anos tentando me perder em teatros, restaurantes e noites em clubes de Nova York, Paris, Berlim e muitas outras cidades. Mas esses prazeres eram apenas meios de esquecer. Que clubes? Todo tipo de clube, tá? Clubes noturnos, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. Estranha e infeliz, olha como ele era um homem mundano, comum, nada de errado com isso, gente. Mas a transformação que aconteceu na vida de Joel. Estranha e infeliz, de fato, é a vida que é desprovida de satisfação humana e meios de paz humana, principalmente quando não se pensou em possíveis alegrias e vitórias espirituais. Eu vou ler de novo, bem devagar. Passei muitos anos tentando me perder em teatros, restaurantes e noites em clubes de Nova York, Paris, Berlim e muitas outras cidades. Porque ele viajava direto, o que ele ia fazer, né? Zoar. Mas esses prazeres eram apenas meios de esquecer. Esquecer o quê? A frustração da vida humana, a frustração de não encontrar um sentido maior para a vida. Estranha e infeliz, de fato, é a vida que é desprovida de satisfação humana e meios de paz humana. Estranha e infeliz, de fato, é esta vida que é desprovida de satisfação humana e meios de paz humana, principalmente quando não se pensou a vida humana já é desprovida de satisfação e meios de paz humana, certo? E principalmente quando não se pensou em possíveis alegrias e vitórias espirituais. Se não há um desconfiômetro, se não há uma sede, se a alma da pessoa não tem algo dentro dela que cutuca ela, para ela despertar para uma busca de algo maior, que é isso aqui, ó, né? Principalmente quando não se pensa em possíveis alegrias e vitórias espirituais. Porque a vitória sobre a vida, gente, é a vitória espiritual. A vitória sobre a angústia da vida humana, mesmo que seja uma boa vida humana, é o despertar da consciência, a expansão de consciência. É a consciência da presença,
é entender quem o ser humano é nesse universo infinito, por que eu existo e etc, etc, etc. Negar essas questões e reprimi-las, indo para zonas de conforto diversas, ou apenas para os interesses humanos, vai dar pau, dá tilt, dá catarse, dá problema, dá doença, hoje está bem, amanhã está mal, agora ganha dinheiro, depois perde. Não há solução nisso. Isso é visão material da vida. Este capítulo não é mais sombrio de se ouvir do que viver a minha vida. Embora isso não pudesse ser visível para aqueles ao meu redor, sempre havia uma suficiência das coisas que o dinheiro pode comprar. Sempre muitos enfeites e pulseiras, ou seja, bugigangas, né? Se fosse hoje, ele ia falar celulares, tablets, notebooks e carros. Mas ele falou sempre enfeites e pulseiras. Ele estava diminuindo a coisa ali para não ficar com muito assunto. Aqui, ó. Este capítulo, ou seja, este trecho do livro, este capítulo que ele quer dizer assim, este capítulo, esse trecho do livro que revela um Joel mundano, não é mais sombrio de se ouvir do que viver a minha vida. Ou seja, ouvir isso não é pior do que a vida que eu vivi. Embora isso não pudesse ser visível para aqueles ao meu redor. Sempre havia uma suficiência das coisas que o dinheiro pode comprar. Ou seja, embora o mundo ao redor dele visse que o Joel era razoavelmente bem de vida por causa da sua potência em vendas, ninguém podia suspeitar que dentro dele houvesse tal angústia. Eu vou ler de novo que agora vocês vão entender. Este capítulo não é mais sombrio de se ouvir do que viver a minha vida, embora isso não pudesse ser visível para aqueles ao meu redor. Né? Sempre havia suficiência das coisas que o dinheiro pode comprar, sempre muitos enfeites e pulseiras, etc. O que deve ter parecido externamente como uma vida muito medíocre, passou-se sem qualquer drama ou comédia. Até aquele dia, quando em meditação com um conhecido, o véu foi levantado e eu entrei em outro mundo, na verdade, outro estado de consciência. Pareciam mais uma pérola do Jornada Espiritual. E depois fala que esse livro não tem importância. Né? Isso com catarse, com frustração, com problemas, e estudando, tá? Entendendo a metafísica, aplicando a metafísica. O que é aplicar a metafísica, gente? É reconhecer a presença. O que é metafísica ou metafísico? Que nem o programa que eu dei na Mundial. Metafísica ou metafísico é aquele que tem constantemente em sua mente uma avaliação constante de uma dúvida inquietante sobre o invisível e o manifesto, o todo ou Deus e o ser humano dentro desse papel. Só quem tem a mente tomada por esse questionamento tem uma mente metafísica, ok? Então, o metafísico é quem? Aquele que se propõe a falar desse assunto. Aquele que tem a mente desenvolvida por uma angústia na vida, onde ferramentas, técnicas e conselhos não servem para ele. Ele quer algo maior, ele quer entender Deus, ele quer entender o invisível e o manifesto. Definição metafísica que está no Wikipédia. Quem achar que eu estou falando bobagem, dá uma olhadinha no Wikipédia metafísico ou metafísica e assiste lá, né, o programa que foi gravado na deliciosa Vibe Mundial, onde eu abordei o tema, o que é metafísica? Ou o que é o metafísico, né? Dá na mesma? Aqui, vamos lá. O que deve ter parecido extremo... Vamos dar um final para essa aula, né? Fazer umas aulinhas de 1 hora para dar um relax. O que deve ter parecido externamente com uma vida muito medíocre, passou-se sem qualquer drama ou comédia. O que deve ter parecido externamente com uma vida muito medíocre, passou-se sem drama ou comédia, sem muitos dramas e sem nenhuma alegria intensa. Até aquele dia,
quando em meditação com um conhecido, o véu foi levantado e eu entrei em outro mundo, na verdade, outro estado de consciência. Parecia um mundo de sonhos, porque eu segui através dos movimentos da vida diária. Ó, agora, aqui, ó, ele teve a experiência na meditação com conhecido. E aí segue aqui o livro contando. Ó, parecia um mundo de sonhos. Por quê? Não a meditação. Depois daquele evento, ó, tá vendo como é importante ter discernimento, para ter interpretação de texto? Parecia um mundo de sonhos. A partir daquele estado meditativo, a partir daquela experiência, daquele primeiro contato com algo que ele não conhecia, a vida dele a partir dali parecia um mundo de sonhos. É isso que está dizendo aqui, ó. Parecia um mundo de sonhos, porque eu seguia através dos movimentos da vida diária, sem qualquer mudança aparente. Ou seja, aconteceu um sentimento forte de presença dentro da meditação e aquilo não mudou a vida dele, tá? No entanto, toda a experiência anterior era como se estivesse em um sonho. Ou seja, a vida continuou normal dali para frente, mas o que ele teve como vida normal também antes dessa experiência, parecia um sonho. Era como se ali ele tivesse começado a acordar e toda a vida humana dele, antes daquela experiência na meditação, tivesse sido um sonho ou algo que nem existiu. É um sonho, uma coisa irreal, né? A vida humana dele anterior. No entanto, toda a experiência exterior era como se estivesse... Aqui, ó. Parecia um mundo de sonhos, porque eu segui através dos movimentos da vida diária, sem qualquer mudança aparente. No entanto, toda a experiência exterior, aqui está todo a experiência, está errado de novo, erro de grafia, de digitação. Vamos consertar. Toda a experiência exterior era como se estivesse em um sonho. Ou seja, ele adquiriu uma certa calma ali, que parecia que o mundo que se desdobrava diante dele era um sonho harmônico. Ele teve o primeiro vislumbre, né? Isso nem sempre dura, depois passa, tá, gente? Aqui, ó. Parecia um mundo de sonhos, porque eu segui através dos movimentos da vida diária, sem qualquer mudança aparente. No entanto, toda a experiência exterior era como se estivesse em um sonho. Ponto. Agora já está citando, né, quando ele se tornou um curador. Porque aqui é ele fazendo um relato, é uma carta que ele mandou, relembrando o passado, tá? Então, às vezes, tem certos trechos de um livro que a gente tem que pegar, ler 3, ler 4, ler 5. Ah, entendi o que a história está dizendo aqui, né? Se não passa batido no livro e não enxerga essas pérolas aqui. Ó, a partir daí, né, vou emendar aqui, ó. Muitos que vieram até mim procurando cura, a receberam por nenhuma razão conhecida, pois eu mesmo não sabia como ou porquê. Essa foi uma carta que Joel enviou para Lorraine, certo? Lembrando de seu passado. Carta enviada para ela em 1963, um ano antes de sua morte, ele fazendo uma rememoração do passado dele. Embora Joel fosse um mestre vendedor, um mestre em vendas, muito bem sucedido por vários anos, antes ele não era não, lembra? Ele quebrou e etc e tal, aí depois ele teve a cura do pulmão, junto com aquilo veio uma graça, ele já estudava ciência cristã, a vida dele transformando devagarzinho. Ele passou a agir sobre os princípios metafísicos, né? Ou revelações metafísicas, ou seja, ele passou a viver essas verdades. Ele passou a permanecer na palavra e deixar a palavra permanecer nele de forma científica e não como fé de fundo emocional. Então, a partir dali, ele passou a ter uma vida muito boa financeiramente. Aqui, ó. Embora Joel... Então, foi um caminho. Esse livro mostra o caminho que Joel trilhou até se tornar o maior metafísico dos últimos 500 anos. Embora Joel fosse um mestre vendedor, muito bem sucedido por vários anos, antes disso ele estudou, tá? Foram 16 anos de estudos metafísicos. Não foi do nada que ele se tornou um vendedor excelente através de princípios metafísicos. Porque princípios metafísicos, gente, é invisível e manifesto, é reconhecimento da presença, não é pensamento mágico. Embora Joel fosse um mestre vendedor,
muito bem sucedido por vários anos, veio um tempo em que o seu negócio tornou-se cada vez menor. Agora vem outra pérola do jornada espiritual, né? Depois de prosperar muito com vendas, aplicando princípios metafísicos, vivendo a palavra da verdade, do nada aconteceu um movimento que ele começou a falir, quebrar, do nada. Embora Joel fosse um mestre vendedor, muito bem sucedido por vários anos, veio um tempo em que seu negócio se tornou cada vez menor, diminuindo a ponto de não ter mais retorno, mesmo com toda a ajuda espiritual que ele procurava. Vamos separar esse trecho aqui, ó. Quando eu estou dizendo aqui, embora o Joel fosse um mestre vendedor, quem tiver a coragem de ir lá no livro e ler, vai ver que está em itálico aqui, a carta daqui para cima, que eu acabei de citar. Muitos que vieram até mim procurando cura receberam, por nenhuma razão conhecida, pois eu mesmo não sabia como ou porquê. Depois ele foi descobrir. Por isso que ele passou tantas coisas nos livros, nos áudios, ensina a meditação contemplativa. Antes ele também não conhecia. Ele estava sobre a graça. Depois ele foi entender a metafísica da graça, tá? Então, vamos separar essa parte da carta para esse outro trecho aqui. Essa parte da carta é o Joel rememorando o passado. E agora o livro continua do presente lá dele. Do presente da história corrida da jornada do Joel. Embora Joel fosse o mestre vendedor, a gente está separando, aqui não havia cura ainda. A partir desse trechinho aqui, voltando à história lá. Não tinha cura ainda, certo? Embora Joel fosse um mestre vendedor muito bem sucedido, porque na carta anterior ele está rememorando quando começou as curas, né? Então aqui vai contar que depois desse período que ele deu essa quebradeira, é que ele virou um curador, ok? Depois dessa quebradeira aqui. Depois que ele passou a ajudar, né? Ajuda, mecânica quântica, estuda, medita, trabalha e ajuda, estuda, medita, trabalha e ajuda, e as pessoas não sacam que a ajuda de um metafísico é reconhecer que não há poder nas circunstâncias, nos medos, nos problemas e nas doenças da pessoa. Só que o fiasco, a falência do pensamento quântico metafísico é acreditar que só pensar isso vai se transformar num curador. Não. É um amadurecimento da consciência para não se opor a diversas situações da vida. É um trabalho dentro da consciência para perdoar e compreender o passado, para compreender que todo o teu passado de dores, feridas do ego e frustrações era quando você estava metido no karma, junto com os outros, e que ninguém tem culpa por isso. Então a gente fica lembrando dessas mazelas, desesperos, dores e feridas e mágoas e raivas e falências do passado, porque a gente carrega aquele sentimento até hoje. Só consegue soltar aquele sentimento se entender o que é a sombra. A sombra é a escuridão espiritual da ignorância, de não reconhecermos que ninguém tem culpa, porque estávamos todos metidos no mesmo barco furado do karma. Isso é elaboração, né? Tem que aprender a elaborar isso aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Embora Joel fosse um mestre vendedor, muito bem sucedido por vários anos, veio um tempo em que o seu negócio se tornou cada vez menor. Ele ainda não era curador, já separamos aqui o livro. Diminuindo a ponto de não ter mais retorno, mesmo com toda a ajuda espiritual que ele procurava. Naquele momento, ele ainda não pensava em qualquer outra coisa que não fosse a sua carreira comercial. Ele estava estudando a graça, né? Já tinha sido curado, por causa dos princípios de viver pela palavra, ele estava prosperando, mas o pensamento central dele ainda era a carreira comercial, ganhos. É normal ter ganhos, né? Mas na experiência do Joel, teve um momento que a fonte secou. Foi nesse período que ele contraiu uma gripe muito forte. E o que aconteceu então, ele conta com suas próprias palavras. Eu não sei se nessa versão aqui vai dizer, né? Mas na época ele pediu ajuda, na época que ele estava falindo, ele pediu ajuda para 5 praticantes da ciência cristã. E os 5 reinterpretando a realidade por ele. E não adiantou nada, porque aquela catarse pessoal da expansão da alma de Joel para se tornar quem ele viria a ser, certo? Precisava que ele caísse num buraco. Era a história dele. Não sei se vai falar que ele pediu ajuda para 5 praticantes. Não sei se essa tradução tem isso. Vamos seguir. Aqui, ó.
Naquele momento ele ainda não pensava em qualquer outra coisa que não fosse sua carreira comercial, né? E ele tinha procurado ajuda espiritual para ser ajudado, que ele estava quebrando. Foi nesse período que ele contraiu uma gripe muito forte. E o que aconteceu então, ele conta com suas próprias palavras. Adoeci. A gente estamos caminhando para o encerramento dessa aula número 3. Vamos lá, mais uma pérola do Jornada Espiritual. Ó, quantas pérolas teve nessa aula, hein? Adoeci e fui levado a Detroit, onde fui para um edifício cheio de praticantes da ciência cristã. Escolhi o nome de um praticante no quadro de entrada. Assim, ele pegou uma gripe muito forte, mas não foi bem isso, tá, gente? Ele entrou numa catarse, que ele sentiu os arrepios, era uma coisa que tomou ele ficou com medo, aquilo não passava, ele não sabia o que era. Não era uma gripe, ok? Mas aqui o livro diz que é uma gripe. Uma gripe muito forte. O que aconteceu então, ele conta em suas próprias palavras. Adoeci. Fui levado a Detroit, onde fui para um edifício cheio de praticantes da ciência cristã. Foi pedir socorro, né? Estava no bico do corvo. Escolhi o nome de um praticante no quadro de entrada. Fui até o escritório do homem e pedi-lhe para me ajudar. Ele disse que era sábado e que ele não aceitava pacientes no sábado. Naquele dia, ele sempre se dedicava à meditação e oração. Naquele dia, ele sempre se dedicava à meditação e oração. A isso eu respondi: claro que você não me mandaria embora. O Joel disse para ele, quando o cara disse, não vou te atender não, hoje não posso. Aí o Joel disse para ele, claro que você não me mandaria embora, vendo o quanto eu estou mal. E eu realmente estava muito mal. Aí tá aqui assim, não, entre. O que o cara disse? Não, realmente eu não vou te mandar embora, entre. E eu entrei, e ele me pediu para ficar 2 horas com ele. Eu entrei, e ele me permitiu ficar 2 horas com ele, né? Esse praticante permitiu que o Joel estivesse na presença dele por 2 horas. Ele falou comigo sobre a Bíblia, falou comigo sobre a verdade. Pouco antes que as 2 horas terminassem, eu fui curado daquela gripe ou daquele mal, daqueles arrepios que o Joel não sabia o que era. Era uma catarse, tá? E quando saí para a rua, pouco antes que as 2 horas terminassem, eu fui curado daquela gripe, que não era uma gripe, já acabei de dizer. E quando saí para a rua, me dei conta de que não podia mais fumar. Ele tentou fumar e, nossa, ferrou, não consigo mais. Ao comer meu jantar, descobri que não podia mais beber, bebida alcoólica. O organismo passou, a graça retirou isso da vida dele. Na semana seguinte, percebi que eu não podia mais jogar cartas. E também descobri que não podia mais ir às corridas de cavalos. E então o empresário morreu. Ele perdeu o gosto, tá, gente? Não é que ele passou mal, o gosto. Ele olhava para aquilo, não significava nada. Perdeu o sentido. A vida que já não tinha muito sentido, ele entrou numa catarse. Entrou numa angústia existencial, né? 36 horas depois de... Aí continua contando. 36 horas depois de minha primeira experiência espiritual, uma compradora que era minha cliente disse que se eu orasse por ela, ela seria curada. Esse aqui, gente, essa parte do livro aqui, esse livro realmente ele podia ter sido melhor redigido, até mesmo pela Lorraine, porque ele poderia ter sido melhor organizado, porque essa parte aqui, ela emenda numa outra que foi lida lá em cima, que o Joel fala daquela experiência meditativa, tá? Cadê? Vamos achar. Aqui, ó. O que deve ter, vamos subir um pouquinho no livro, o que deve ter parecido extremamente
como uma vida muito medíocre, passou-se sem qualquer drama ou comédia, até aquele dia, quando em meditação com um conhecido, o véu foi levantado e eu entrei em um outro mundo, na verdade, em outro estado de consciência. Ok? Que ele diz aqui, ó, foi aonde eu pedi para separar o texto. Ó. Muitos que vieram até mim depois, aqui, ó. No entanto, toda a experiência exterior era como se tivessem um sonho. Muitos que vieram até mim procurando receberam a cura, por nenhuma razão conhecida, pois eu mesmo não sabia por quê. A própria sede da busca pela verdade em Joel estava preparando ele para trilhar esse caminho da verdade, para nos trazer essa mensagem fantástica e maravilhosa, que não é uma mensagem, é uma lição praticável. Isso é para reformar, transformar, revolucionar o pensamento humano, revolucionar a mente, a vida e o sentimento daqueles que dizem gostar de mecânica quântica, revolucionar a vida, o pensamento e o sentimento daqueles que estão perdidos aí nas religiões e perderam o sentido pela vida já. Já não estão vendo verdades nas verdades que são ensinadas para eles e estão buscando um sentido maior para essa verdade. É como se algo não estivesse errado nessa história, alguma coisa, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. É a questão de compreender onipresença. Esta é a questão. Então, quando ele diz aqui, ó, quando ele fala lá que ele saiu, que ele vai citar ali, que as pessoas começaram a procurar para a cura, é um pedaço emendado nesse pedaço de cima. Precisa ler, por isso que eu falo, leia 2, 3 vezes o Jornada Espiritual, entendam a história de Joel, porque mesmo que eu faça essa série com o máximo da minha dedicação e da capacidade que me compete, não vai ser o suficiente. Tenham a sua própria experiência lendo Jornada. Né? Contemplem a vida deste homem, desejem viver o que ele viveu, caramba, não se tornar o Joel, desejem se tornar os excelentes alunos que ele formava, estudem para isso, e vocês terão o conflito existencial de sua vida resolvido, porque adquirir um pouco mais de coisa não vai dar sentido à vida de vocês não, ó, vocês sabem muito bem disso, quantas alegrias vocês já viveram, e elas não duraram tanto tempo, e não trouxeram paz permanente, não é? Eu que o diga. Vamos voltar lá embaixo no trecho que ele estava lá com o cara lá e aqui, ó. Finalizando a aula número 3 da Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, o homem e sua mensagem, o fluxo, como que ele aprendeu a entrar em fluxo com o divino, sem fantasia, né? Porque com fantasia não entra não, com fantasia você entra no máximo no baile do carnaval. Falando nisso, não vai ter carnaval por causa da pandemia, dançaram. Aqui, ó. Vamos lá. Então, praticando aqui, ó. E então o empresário morreu. 36 horas depois de minha primeira experiência espiritual, uma compradora que era minha cliente disse que se eu orasse por ela, ela seria curada. A única oração que eu sabia naquele momento era: agora eu me deito para dormir. E eu não achava que isso traria muita cura. Agora eu me deito até dormir. É bem estranho, porque na outra tradução estava: agora eu me deito para dormir, mas pouco importa, né? Mas ela, aqui ó, 36 horas depois de minha primeira experiência espiritual, ou seja, depois de estar na presença daquele curador por 2 horas, onde ele foi curado e foi libertado do álcool, do vício do jogo, das futilidades da vida humana, ele entrou em outro nível de consciência. Né? Mas não era um nível avançado ainda, era um nível, um grãozinho da prática, aquele nível que todo mundo pode alcançar se dedicar por 1, 2, 3, 4, ou quem sabe até 5 anos, não é? Porque antes disso aqui ele tinha estudado 13 anos de estudo metafísico, 13, não foi do nada, e teve um preparo na consciência, gente. Vocês estão preparando a consciência de vocês,
Agora, o Joel teve um preparo, mas ele não tinha instrutor. O Joel tinha um preparo, mas ele não tinha experiência. O Joel tinha um preparo, mas ele estava muito enfiado no mundo, muito enfiado em dois poderes. Vocês já estão tendo a obra do Joel todinha no colo de vocês, esse baú do tesouro. Vocês já estão sendo instruídos na meditação contemplativa, certo? Vocês não precisam cometer tantos erros como o Joel cometeu. A gente pode tornar esse caminho não mais fácil, mas um pouco mais doce, né? Porque a presença de Deus, ela é leve, ela é suave e ela é doce. Ela é onipresente e permeia todas as formas. Nós precisamos tornar a nossa vida mais leve e com muito menos projeções para começar a fazer frequência, sentir o self. Self é ser, é um verbo sem ação, tá? É ser. Para sentir essa harmonia, tem que fortalecer o ego, tem que virar um superego, porque o superego é que toma a decisão de querer isso para a vida dele, para sair da sutilidade das bobagens. Ele vai continuar aproveitando das coisas normais da vida, comida, namorar, passear de carro, andar de moto. Ele vai viver uma vida humana normal, ele vai ter a outra visão da vida, gente. Não é tão difícil assim, mas leva tempo, demanda dedicação, empenho, reinterpretação. A mente não pode mais ficar tomada pela mentira. É só habitar com as duas coisas ali. Vai estar ali a mentira e vai estar aqui a verdade, abraçando, acolhendo essa sombra. Então eu vou só até esse trechinho aqui, ó. Mas ela, aqui, ó. 36 horas depois de minha primeira experiência espiritual, uma compradora que era minha cliente disse que, se eu orasse por ela, ela seria curada. A única oração que eu sabia naquele momento era: agora eu me deito para dormir. E eu não achava que isso traria muita cura. Mas ela insistiu que se eu orasse por ela, ela seria curada. Ou seja, ele teve o contato com aquele praticante. E 36 horas depois de perceber várias transformações na pessoa dele, várias transformações mínimas, mas transformações importantes, certo? Ele teve uma cura instantânea, ele não conseguiu mais fumar, ele não conseguia mais beber, perdeu o gosto pelo jogo, não conseguia ir no jockey, ele perdeu o gosto pelas futilidades que nos distraem a vida. Aqui, ó. Mas ela insistiu que se eu orasse por ela, ela seria curada. E não havia nada que eu pudesse fazer a não ser orar. Então ele fez o quê? Então eu fechei os olhos. Então eu fechei meus olhos. E fico feliz em dizer que sempre fui honesto com Deus. E disse: Pai, ele disse isso no silêncio, tá? Pai, você sabe que eu não sei orar. E certamente eu não sei nada sobre cura. Certo? Ponto final. Então, se há qualquer coisa que eu possa fazer, me diga. E muito, muito claramente, como se eu ouvisse uma voz, percebi que o homem não é o curador. E isso, percebi não, ele ouviu isso, tá? Percebi que está errado a tradução. E muito claramente, como se eu ouvisse uma voz, tá, o percebi serve, vai, vamos aliviar, né? E muito claramente, como se eu ouvisse uma voz, percebi. O que eu percebi aqui quer dizer? Senti, ele sentiu essa verdade. Ó, não é o homem quem cura. Percebi que o homem não é um curador. Só que não foi bem isso não. O que ele percebeu foi um sentimento, uma frase inteira, assim, ó. Não é o homem quem cura. Ele ouviu a voz silenciosa de novo. A tradução não tá legal aqui, ó. Não é o homem quem cura. E isso me satisfez. Ok? Essa foi a extensão da minha oração. Mas o fato é que a mulher teve uma cura do alcoolismo e uma cura instantânea. Como que alguém sabe que foi curado do alcoolismo instantaneamente e nunca mais bebe? A mulher sentiu que ela foi curada, ela sentiu a presença. E o Joel simplesmente ouviu essa voz silenciosa lhe dizer: não é o homem quem cura. Bom, a gente chega aqui ao fim dos comentários, das elucidações, né? Desse baú de pérolas, que é o Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, né? Esse tesouro, essa preciosidade. Eu agradeço a audiência do YouTube, a audiência da Rádio Mundial, que começa a se aproximar desse trabalho e conhecer a história do maior metafísico dos últimos 500 anos. O homem que viveu na sua pele a verdade de um metafísico.
A verdade de se tornar um verdadeiro metafísico, porque o metafísico é aquele que quer entender o todo e o manifesto. O todo como espírito e as pessoas dentro dele, tá? O ser humano. Chega aqui ao final dessa terceira aula do Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, a águia dourada da mecânica quântica, o maior metafísico dos últimos 500 anos, Joel Goldsmith. Um abraço a todos e até a próxima aulinha. Tchau.